quando nós falamos de mudança, nós falamos de mudanças de comportamento, mudança de atitude. E eu fui procurar no dicionário, alguns dicionários, o que quer dizer essa palavra mudança. E eu peguei como 3 definições. Mudança é o ato ou efeito de mudar, de se dispor de outro modo. Mudança, alteração ou modificação do estado normal de algo. Mudança de caráter. É forte, Brasil, como diz a minha discipuladora. Mudança. Aí eu trouxe um sinônimo de mudança, da palavra metamorfose, né, no seu sentido figurado, que diz mudança no estado ou no caráter de uma pessoa. É a transformação física e moral. E é sobre esse tipo de mudança que eu quero falar para você. É sobre essa mudança que eu quero compartilhar contigo nessa noite. E como eu disse pela manhã, hoje é um dia muito especial para mim e para minha família. Há 17 anos atrás, nesse dia 22 de maio, nós chegávamos em Goiânia. De manhã eu não havia chegado ainda, mas à noite sim, porque nós chegamos na rodoviária por volta de 3:30 da tarde. Como eu disse pela manhã, eu não sabia para onde eu iria. Eu só sabia que eu estava em Goiânia, nunca tinha vindo a essa cidade, não conhecia ninguém. E quando nós descemos naquela rodoviária, tinha uma van nos esperando com 12 caixas. Eu trouxe 12 caixas dentro de um ônibus. Chegamos aqui em Goiânia há 17 anos atrás, com R$30 no bolso. E eu falava assim, Deus é o Senhor. Eu não tinha onde morar. Nós ficamos morando na casa de uma missionária de favor. Eu falo que foram 1 mês e 5 dias. E nós ficamos naquela casa, esperando a nossa mudança que vinha do Paraná, trazida pelo pastor Josias. Nós dormimos em um quarto, toda a minha família, eu, meu marido, meus 3 filhos. O João Pedro, na época, tinha 6 meses de idade. E ali nós ficamos até a nossa mudança chegar. E eu me lembro exatamente das 12 caixas de papelão. E alguém virou um dia para mim e falou, pastora, as 12 caixas são proféticas. E eu peguei aquela palavra de sobre a minha vida. E nós viemos, e no dia 23 de maio foi o nosso primeiro culto. Igreja pequena, muito pequena. O Marcos pregou para mim, minha família. Eu acho que o culto deu 12 pessoas na época também, se não me engano. E a nossa vida foi sendo marcada por algumas mudanças. E para mim, essa mudança ela ficou marcada de uma maneira tão especial. Porque o Senhor confirmou a minha vinda para este lugar. E aqui nós ficamos, depois desse tempo, nós fomos morar no fundo da igreja. Deixa eu ver se tem algum antigo aqui hoje à noite. Quem estava aqui de manhã, melhor dizendo? Faz assim para mim, ó. Os pastores, alguns supervisores. Dos antigos eu acho que ninguém lembra dessa época minha, que eu morava no fundo da igreja. Porque não está aqui a Deleci, nem a Ieda. E nós morávamos no fundo da igreja. Neste fundo da igreja eu não tinha... Era uma salinha com mezanino. Era pequenininho. Bem pequeno. Não sei quantos metros quadrados. Mas... E não tinha tanque. Não tinha pia de lavar louça. Lá neste lugar, outrora, funcionava um salão de beleza. Então tinha uma piazinha daquelas pequenininha bem pequenininha assim, que tinha no banheiro. E lá eu lavava as louças, lá eu lavava as verduras para mim cozinhar. Só que lavar roupa não tinha como. Então eu precisava descer e lavar a minha roupa em algum lugar, que era nessa casa que nós ficamos esse tempo.
E eu colocava as minhas roupas, talvez você já ouviu essa história, mas eu preciso falar dela de novo. Se você já ouviu, me desculpe pela redundância, mas para mim ela continua sendo muito atual. Eu colocava minhas roupas naquela mala, as nossas roupas sujas, numa malona lá do Paraguai, que a gente tinha, preta, e colocava ela em cima de um carrinho de bebê, colocava a Maria Luísa e o Davi em cima do carrinho, sentado como cavalinhos, e eu pegava o João Pedro e o Marcos ia empurrando o carrinho, ou eu empurrava o carrinho e o Marcos levava o João Pedro. E lá nós lavávamos, eu lavava a roupa. E assim nós fizemos vários meses. Não foi uma, nem duas, nem três. E em uma dessas vezes que eu desci a rua, era ali a rua Serra Dourada. A Ieda, que eu creio que a maioria conhece, ela nos parou e falou: olha, me desculpe, mas eu quero saber o que tanto vocês fazem, o que vocês carregam nessa mala e o que vocês descem com esse tanto de menino. Tanto, era 3. Davi, Pepe e Isa, e ela achava que eu era menina também. Pesava 39 quilos. Eu era raquítica, dentuça. E ela perguntou, e o Marcos falou: olha, ela estava aqui de manhã, o Marcos falou: olha, é que eu sou pastor de uma igreja ali, do lado daquele colégio de Dimensão. Ah, vocês são pastores daquela igrejinha? Aí o Marcos: é, e nós não temos onde lavar roupa na nossa casa, e é por isso que nós estamos aqui, porque a gente desce para lavar roupa na casa de uma missionária que mora aqui perto. E assim nós conhecemos a Ieda e a convidamos a ir para um culto na nossa igreja. E a Ieda foi, levou alguns. Aí nós conhecemos a família da Dona Lázara, que também foi, que não está aqui, que esteve pela manhã. E conhecemos o William. E assim a nossa história foi acontecendo. E quando nós estávamos lá naquele lugar, o nosso pastor começou, o que ele tem até hoje, né? As mudanças. Aí ele, não, aqui ele foi quebrando parede, que eram 5 salas, 5 ou 6 salas, 5. E foi quebrando parede, porque o povo não cabia, foi quebrando, até que nós nos mudamos. Fomos lá para a Avenida Goiás. Hoje é a Universal do Reino de Deus. E lá naquele lugar nós também quebramos parede. Aonde nós vamos, nós quebramos parede. Que negócio que nós temos que quebrar parede. E nós fomos para lá e a igreja começou a crescer. E foi lá que nós conhecemos o pastor Cláudio. Foi lá que veio o pastor Vanderlei. E foi lá que veio muitos. E de lá, meu marido, nós pagando um aluguel muito caro. Não, nós vamos alugar um terreno e construir uma tenda. Então nós fomos para mais uma mudança. E lá construímos uma tenda ali do lado do supermercado Joia, que hoje é a História, em frente à farmácia. E quando construímos aquela tenda, num dia de uma chuva muito forte, a tenda cede e fica meio metro do chão. Eu estava em uma visita com a pastora Zélia, visitando a Lucélia. Me lembro como hoje. Lucélia toda roxa, né, Lu? E eu e a pastora Zélia estávamos lá, visitando, e na época ainda não tinha celular. Eu não tinha. Quando nós chegamos em casa, que a pastora Zélia me deixou em casa, nessa época eu já morava aqui no Dom Felipe, os meninos estavam tudo embaixo no prédio, chorando. A Maria Luísa e o Davi, porque a tenda havia caído. E a pastora me levou, na época ainda não pastora, para a tenda, e eu cheguei lá, o pastor Marcos com o braço cruzado, olhando: amor, o que eu vou fazer agora? E nós tínhamos culto, isso era um domingo. E tinha um pastor de fora que ainda ia vir pregar, o pastor Eduardo, lembra disso? Não, era um amigo do seu, né, pastor Cláudio? Pimentel, isso aí, que ia estar lá. E daí, eu olhei, falei: Deus. O Jefferson, pai da Lorena, pegou uma faca e começou a furar a tenda, para a água cair, ceder, porque senão ela ia cair todinha, porque literalmente ela ficou meio metro do chão. Ela fez isso aqui. E tá bom. E lá os irmãos nos apoiaram, e vamos, reformou aquela tenda.
Só que o Marcos desgostou. Nós precisamos sair daqui. E leva nós para outra mudança. Aí ele encontrou um tal de um galpão na Avenida Goiás, que antigamente era uma distribuidora de bebidas, guardava caminhão, que hoje é a Sara Nossa Terra. Engraçado que onde nós fomos hoje tem igreja. Olha aí. E eu cheguei naquele lugar e ele me convidou. A gente pensa num lugar sujo. Não tinha energia, não era pastor Cláudio. E ele falava assim, pensa, vai ficar assim, 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 assado. Eu não via nada do que ele estava falando. Eu falava, meu Deus, o meu marido está doido. E tinha uns doidos que davam ideia de doido para ele. Nossa, pastor, vai ficar top. Não, antigamente não era top, era bom. E era um monte de salinha assim que entrava os caminhão. E ele, eu vou colocar uma retroescravadeira aqui dentro e vai tirar. E ele fez. E colocou a tal da retroescravadeira. É isso mesmo que fala? E eu sei que as paredes que tinha do lado direito do galpão, ele tirou todas. Todas. Só deixou algumas do lado esquerdo, onde era a nossa sala de coreografia de crianças. E ali nós ficamos por um tempo. Até que nós compramos esse lugar e aqui começamos a construir. E veio outra mudança. Então foram 5, ele falou hoje 6, mas eu contei direitinho. Eu falei, amor, foram 5. 5 mudanças de tempo. Amém. Para um lugar maior, em nome de Jesus. Como disse o pastor Geraldo, esse tamanho aqui vai ser para o nosso berçário. Amém? E eu tomei posse disso. E o que tem de mulher grávida por aí, né? Tem que aumentar esse berçário mesmo, né, Dundum? Trabalhando direitinho. Esses meninos são top das galáxias. E daí, amados, o pastor Cláudio queria só um filho, já tem 2, né? Eu falei, se você não cuidar, vem o 3º. Aí, né? Beleza. Então nós passamos por algumas mudanças. E recentemente, há 3 meses atrás, eu mudei da minha casa, aqui é onde eu morava, no Gentil, e falei de manhã que eu fui para o Bueno. Mas não foi para esse Bueno, porque eu já pedi para ele um lugarzinho lá no terreno dele, para mim construir uma casa para mim, mas ele não quis me dar ainda. Eu queria construir do lado da sua casa ali, sabe, Juninho? Mas nós fomos morar lá no Bueno. Talvez tem pessoas que falam, nossa, o pastor Marcos está morando lá no setor Bueno. Mas não conheceram o que nós já passamos. Nós não tínhamos nem onde morar aqui neste lugar. Nós moramos de favor. E o Senhor, Ele tem nos abençoado. Então tem coisa, irmãos, que não acontece do dia para a noite. Lá ainda não é meu. A igreja sustenta o meu aluguel. E nunca atrás um dia. Deus tem sido fiel. E nós estamos lá. E quando eu estava preparando a minha mudança, eu tive algumas pessoas guerreiras comigo me ajudando nessa mudança. Falei de manhã do Romualdo, a Tata. A Tata, né, foi lá, lavou todas as louças da minha casa. Aí eu fui com a Mônica, cadê a Mônica? Comprar papel bolha para a gente enrolar com a Josimara. E nós fomos ajeitando toda a nossa mudança para aquele apartamento. Só que toda mudança, ela gera em nós um certo desconforto. Toda mudança. Independente se ela seja algo para bom ou para ruim. Mas ela gera algo de desconforto em nós. E eu gostaria que a Natália colocasse o vídeo a qual o Eduardo preparou para a nossa série. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Como eu prestei na noite de ontem. Eu fiquei analisando o que o Eduardo falava nesse vídeo. E eu gostaria que você também prestasse atenção. Mudar é preciso. A mudança faz parte da vida. Entender o processo de mudança é garantir que seremos pessoas melhores. Você é realmente aquilo que sonhou? Você está onde planejou chegar? Quando algo não está correto, você tem 2 escolhas: cruzar os braços ou lutar. A mudança muitas vezes é dolorosa, mas necessária. É preciso ter determinação, foco, persistência, e só depende de você.
Não queira somente a mudança dos outros. Seja a mudança. Seja diferente no meio de tantos iguais. Na hora que o Du fez esse vídeo, eu não sei, se não me engano, nós estávamos viajando, é isso, né? E o Marcos passou para ele. E interessante algumas falas do Eduardo nesse vídeo. Ele fala, seja você a mudança que você procura nos outros. Muitas das vezes nós queremos que o outro mude, mas nós não mudamos. Nós cobramos a mudança na vida da pessoa que está sentada ao seu lado. Mas você mesmo, muitas das vezes, não busca essa mudança para você. Uma outra coisa que o Du falou aqui, que para a mudança acontecer, é preciso foco, determinação. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos dessa determinação. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida irmã, nós precisamos mudar. Nós todos precisamos mudar, pastora. Por quê? Porque nós não podemos ser como nós éramos ontem. O ontem passou, ficou num passado. A nossa mudança, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante. O nosso processo de mudança precisa acontecer diariamente. E tem um versículo na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É um versículo pequeno, mas ele é de muito esclarecimento para nós. E diz assim a palavra do Senhor: e todos nós, que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E esse versículo, pode deixar ele ali, Nath, para mim, ele mexeu comigo. Esse meu versículo, ele me impactou. Porque a palavra, ela já estava aqui, mas eu precisava colocar num papel, e eu fui escrevendo. E eu digitei ali na casa de apoio. E eu falava, Deus, mas eu preciso de um versículo que se encaixe com o que eu quero dizer. Aí o Senhor me levou a Coríntios. E quando o Senhor me leva a Coríntios, eu entendo algo como se estivesse descendo uma escama dos meus olhos, caindo. Aonde o Senhor fala para mim, se eu quiser crescer de glória em glória, se eu quiser me ser transformado cada vez mais, porque a minha transformação cada vez vai ser maior, eu preciso me apresentar diante do Senhor descoberta a minha face. A minha face, ela não pode estar coberta, ela não pode estar tapada. Aí o Espírito Santo ministra na minha vida que muitas das vezes nós temos se apresentado diante do Senhor com máscaras. Nós temos tampado os nossos rostos e temos nos apresentado diante dele, negando realmente quem somos. Aí eu me lembrei, eu disse pela manhã, de quando o pastor pregou aquela palavra aqui, que ele colocou um cabideiro não, esqueci de novo o nome, suporte de pôr roupa, assim, aqueles trem, cheio de máscara. Lembra quando o pastor Marcos pregou aquela palavra sobre máscaras? E veio como um flash. E aí o Senhor fala para mim e para você, minha filha, meu filho, se você quiser ser transformado a cada dia, e que a sua transformação precisa ser ainda maior, porque é o anseio do Senhor. Primeira coisa, você precisa tirar as máscaras que você se apresenta diante de mim. E a segunda coisa que esse versículo me ensina, que isso vem através do Espírito Santo de Deus. Não é algo somente
somente que a Lucimari quer, mas é através daquele que habita em mim, que é maior do que eu. É através da ação do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, muitas das vezes nós queremos mudar comportamentos em nós e não conseguimos. Eu sou psicóloga há 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo. Eu até esqueci. E eu falo sobre comportamento humano. Eu trato com pessoas e vejo pessoas sendo mudadas. Mas tem comportamentos que só são mudados através do Espírito Santo de Deus. Não é o melhor psicólogo que vai fazer a mudança. Porque tem mudança que é Deus que tem que operar em nós. E algo que eu entendi através dessa palavra que é tão simples. E eu tenho um temor de subir nesse altar porque o pastor dessa casa, eu fico assim, meu Deus, como esse homem é temente ao Senhor. Amados, eu nunca vi o Marcos trazer pão amanhecido para vocês. Ele tem se preparado, ele se prepara, ele lê, ele ouve. E eu fico impactada e eu falo, como que eu vou levar uma mensagem num altar que eu vejo um homem daquele se preparando tanto? Eu não me sinto muitas das vezes digna. Mas mesmo mediante a isso, eu falo, Senhor, me usa porque eu quero trazer um alimento sólido para a igreja. E eu vejo aqui uma coisa, que eu e você, nós precisamos crescer. Nós precisamos ir em busca dessa mudança. Nós precisamos entender que nós não podemos continuar o mesmo que éramos no passado. Nós temos que buscar algo. Nós precisamos entender que essa mudança, esse desejo de mudança tem que estar intrínseco no nosso coração. O desejo de mudar, o desejo de ir em busca dessa mudança. E nós temos que entender que esse desejo, ele é necessário. Como eu falei de manhã, deixa eu ver aqui um neném pequenininho, eu vi um agora há pouco da Maria, que estava no colo da Maria Luísa, que nós apresentamos esses dias aqui no altar. Eu não sei onde que ela está. Eu estou vendo a Maria, mas não estou vendo. Está ali no aniversário, Maria? Está com a Yaya. A Maria está com quantos meses? A Maria Eduarda, 5 meses. Você tem no desejo do teu coração de ver sua filha crescendo, não tem, Maria? E é esse o processo natural da vida. A Naná, cadê a Naná? Está ali com a nossa Antonella no seu ventre. Está crescendo, gerando. E eu sei que a Nayara, ela espera, ela anseia em ver o crescimento da Antonella. E ver a Antonella nascendo. E depois vai crescer. Daqui uns dias está correndo. Igual hoje eu vi alguém correndo na igreja. O Álvaro de manhã. Aí o Antônio falou, está vendo, pastora? Já está correndo na igreja. Então esse é o processo natural. A criança crescer, se desenvolver. E com esse crescimento, algumas mudanças vão acontecendo. Porque eu falei que mudança, ela também ocorre no físico, no moral. Imagine se você, eu, com 38 anos, continuasse com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes de quando eu era menina. Hoje eu não seria uma mãe, talvez uma psicóloga também não, e muito menos pastora. E muitas das vezes parece que nós conversamos com alguns adultos, me desculpe, mas com maturidade pequenininha demais. Nós conversamos com homens, mulheres, que consideramos crescidos, mas que têm comportamentos de criança. E eu não falo que é do lado positivo, porque Jesus fala que nós temos que ser comparadas como as crianças. Mas eu falo que é nos comportamentos infantis, aonde crianças não sabem, muitas das vezes, de várias responsabilidades que ela tem. Esses dias nós estávamos vendo uma criança conversando, e a gente falou assim, subindo no elevador. E elas estavam indo para a área de lazer. Estava nós e uma outra família no elevador, eu e o Marcos, e nós falamos assim, que bom, né? Pergunta se ela está preocupada com o que ela tem que pagar hoje. E tem coisas
que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E não é só mudar em idade não, querido. Porque se fosse para continuar mesmo, eu queria voltar na idade lá dos meus 18. Porém, eu acho que fisicamente eu estou melhor que meus 38. Mas nós precisamos. E para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele que faz essa mudança. E Ele tem que estar intrínseco dentro de nós. E Ele tem que estar assim. Nós temos que estar tão perto dEle, a ponto dEle falar para nós assim: olha, você precisa mudar nisso. Você precisa mudar naquilo. Quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos esse relacionamento genuíno com Ele, o Espírito Santo, Ele nos fala o que é necessário mudar em nós. À medida que Deus vai trabalhando em nossas vidas, à medida que nós vamos ouvindo o que Deus quer de nós, aquilo que Deus anseia de nós, se nós damos total liberdade para o Espírito Santo de Deus, Ele age. Porque nós sabemos quais são os comportamentos que nós temos que desagradam o coração de Deus. E eu estou falando de comportamentos que precisam ser mudados. Amém, queridos? Nós sabemos o que nós fazemos, quais são as nossas atitudes, que nós entristecemos ao Senhor. Nós nos conhecemos. Eu não preciso falar para você, o pastor não precisa falar para você, o seu discipulador não precisa falar para você, porque você sabe, porque você se conhece. E nós temos que dar essa liberdade ao Espírito Santo de Deus. E quando nós deixamos ser transformados pelo Senhor, quando nós nos permitimos ser mudados pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas que estão ao nosso lado vê essa mudança. As pessoas que caminham contigo vê essa mudança. Ele olha e fala: você está diferente. Aconteceu alguma coisa e você está diferente. E eu tenho caminhado com o Senhor há algum tempo. E eu tenho visto que algumas coisas o Senhor tem mudado na minha vida. E você que me conhece, você também tem visto isso. E eu não tenho feito isso somente para agradar ao Senhor, mas eu também tenho feito isso para agradar a você. Porque eu acho que nós também temos que agradar as pessoas. Tem pessoas que falam para mim: eu preciso agradar somente a Deus. Meu marido precisa agradar a Deus e precisa agradar a mim. Eu preciso agradar a Deus e preciso agradar o meu marido. Entenderam? Amém. Então aí eu venho aqui e quero falar para vocês de uma personagem que eu admiro muito ela, que é citada nas Escrituras, que é uma mulher chamada Maria Madalena. E eu estudando sobre a vida dessa mulher nesse decorrer desses dias para ministrar para vocês, alguns dizem que essa mulher ela era uma prostituta na Bíblia. Vocês já ouviram falar que Maria Madalena era prostituta? Pois é. Em nenhum momento na Bíblia fala que Maria Madalena era prostituta. Em nenhum. Mas aí lá em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Lucas, vai no 1, Nath. Eu falei 2 de manhã também, mas vai no 1, para a gente ver o contexto. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doença. 2 pontos. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E aí eu quero trazer para você o título da minha mensagem. Quando Jesus chega, a mudança acontece. E Jesus chegou na vida dessa mulher, Maria Madalena. Por que Madalena, pastora? Da cidade, Maria Madalena é assim chamada, por ela ser de Magdala. Era uma aldeia.
Essa aldeia era uma aldeia de pescadores e ficava próximo ao mar, na costa da Galileia, perto de Tiberíades. Era o lugar dessa mulher. O Novo Testamento, amados, cita por diversas vezes o nome de Maria Madalena. Maria Madalena é um dos nomes mais citados de mulheres na Bíblia. E eu parei para pensar a respeito da vida dessa mulher, dessa mudança que aconteceu na vida dela. Porque em um determinado momento, a qual ela teve o encontro de Jesus, Maria Madalena nunca mais foi a mesma. Então vira para o seu irmão e diga para ele assim: meu irmão, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida nunca é a mesma. Aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você acha que essa mulher teria condições de ser mencionada na Bíblia? Talvez se fosse eu ou você que estivesse escrevendo os pergaminhos. Será que eu e você colocaríamos lá Maria Madalena sendo uma das principais seguidoras de Jesus? Como disse de manhã, imagina essa mulher endemoniada. Quando estavam expulsando os demônios dela. Talvez não se estribuchou daquele jeito. Ah, quem você é? Porque tem demônios, irmãos, que não se manifestam, não. Está enrustido. Mas tem uns que manifestam. Só que essa mulher, depois que acontece isso, depois que ela tem esse encontro com Jesus, a vida dessa mulher ela vai sendo mudada a tal ponto que nos principais momentos da vida de Jesus, essa mulher estava com ele. Ela estava com Jesus quando ele foi crucificado. Maria Madalena estava lá ao lado da mãe de Jesus, quando ele estava sendo dependurado naquela madeiro, quando ele estava crucificado naquela cruz. Só que essa mulher que teve uma mudança de vida, que foi em busca de uma mudança de vida, que entendeu que através da ação do Espírito Santo de Deus, a vida dela ia ser transformada. Porque se tinha demônios, é porque ela dava brecha. Se essa mulher estava com 7 demônios imundos sobre elas, não diz a Bíblia o que ela fazia para que esses demônios tivessem se apossado dela. Mas demônio não entra na vida de quem está em santificação. Não entra. Então eu vejo que essa mulher, depois de ter sido tocada, se encontrou com o Senhor, depois que o Senhor começa esse processo de mudança, porque o processo de mudança ele é contínuo, ele não para. Então eu quero te dizer, querido, se você acha que o que Jesus já fez na sua vida tá bom, eu quero te dizer hoje, você precisa mudar ainda mais. Ele não para. As mudanças que o Senhor quer fazer em nós não para. E essa mulher, então, nesse processo de mudança, ela caminha com o Senhor, a ponto de ser a primeira pessoa a testificar que Jesus havia ressuscitado. A primeira pessoa que viu que Jesus havia ressuscitado foi uma mulher que outrora estava com Jesus quando ele expulsou os demônios que havia nela. E isso me mostra que quando Jesus entra na minha vida, eu passo a caminhar com Ele e eu não abro mão daquilo que Ele tem para a minha vida. Quando eu conheço a Jesus, pode vir tempestade, podem falar mal de você, pode vir a doença, pode vir o que for, mas você não pode largar de andar com Ele. Amados, nossos dias são difíceis. Passamos por adversidades constantes. Aí às vezes, não tá bom, eu vou deixar Jesus de lado. Que deixar Jesus o quê? Nós não podemos abandoná-lo por nada. Mesmo achando que ele estava morto, essa mulher não abandonou Jesus. Isso eu não falei de manhã. Veio agora. Ela foi lá.
Porque ela ia passar perfume no corpo de Jesus. Porque era o costume da época. Ela ia levar especiarias para Jesus, para cuidar do corpo dele. Mas quando ela chega lá, que surpresa! Ele ali não estava mais. Então Maria Madalena é uma das mulheres que diz a palavra, que passou por um processo de mudança. E eu quero citar para vocês também uma pessoa que passa por um processo de mudança, a ponto de ter o seu nome transformado na Bíblia, o seu nome mudado, que é Jacó. Jacó, nós conhecemos a história dele, falamos no Impacto em Peniel sobre Jacó. Jacó, antes de ter um encontro com Deus, ele era chamado de usurpador, enganador, traiçoeiro, suplantador. Olha aqui, eu fui buscar aquele que segura pelo calcanhar, e nós sabemos a história. Enganador e trapaceiro. Esse era conhecido Jacó. Assim era conhecido este homem antes dele ter um encontro com Deus. Mas a partir do momento que ele tem um encontro genuíno com o Senhor muda até o nome de Jacó. E Jacó passa a se chamar Israel, que significa Israel, príncipe de Deus, vencedor que reina com Deus. Quando ele tem esse encontro de Jesus, a vida dele é tão transformada, a ponto dele ser chamado de príncipe do Altíssimo. Quando nós nos encontramos com Jesus e quando nós permitimos a ação do Espírito em nós, o nosso nome é mudado. E o Senhor começa a nos chamar de um novo nome, porque diz as Escrituras que lá no dia do Senhor, nós receberemos um novo nome. E eu te faço uma pergunta nessa noite, meu querido e minha querida. Qual é o nome que o Senhor tem te chamado? Qual é o nome que você é conhecido? Pelo que te chamam na rua? Pelo que te chamam na tua casa? Porque talvez até aqui na igreja podem te chamar, nossa, aquele cara lá, ele é o legal. Aquela mulher é top, me espelho nela. Mas será que lá na sua casa é o mesmo nome que você recebe? Será que lá no seu trabalho é o mesmo nome que você recebe? Hoje nós temos muitos adolescentes e jovens, né, da Rede Azul. Será que lá no seu colégio, na sua faculdade, qual que é o nome que você recebe? Enganador, mentiroso, usurpador, infiel? Eu não sei. Só que eu vi na minha vida coisas que o Senhor precisava mudar em mim e que precisa mudar. E eu sei que se o Senhor mudar isso hoje, amanhã Ele vai ter uma nova coisa para mudar em mim. E uma outra pessoa que eu encontro na Bíblia, que eu acho muito interessante, que também teve o seu nome mudado, e teve outros, mas eu quero falar somente desses, porque parece que aquele relógio ali não está parando. Hoje de manhã ele parou, agora ele não está parando. É Paulo, que outrora era conhecido como Saulo. Ele era conhecido como grande antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Jesus. Saulo, o grande. Quando ele tem um encontro genuíno com o Senhor, ele é chamado Paulo, o pequeno. Ele se humilhou. Ele se humilhou diante do Senhor. O Senhor muda a história de Paulo. Melhora a história de Saulo. Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, um homem que se sentia exaltado, orgulhoso. De repente Deus entra na vida dele, muda a história dele. E para mim, um dos maiores apóstolos. Eu amo ler as cartas de Paulo. Eu particularmente, sabe? É algo assim, eu acho ele o cara. Só que aí, a minha Bíblia e a sua Bíblia, ela não tem fim. Ela não parou de ser escrita. E eu citei aqui nessa noite alguns nomes de pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. E a nossa Bíblia,
Lá em Apocalipse, vem Apocalipse. Espera aí, gente. Ela ainda quer contar mais histórias. Ela ainda precisa ser mais escrita. Pastora, a palavra do Senhor fala que ai daquele que aumentar ou diminuir um tio do que está da palavra. Eu sei que aqui, nesses escritos, não será mais escrito nada. Mas a sua história está sendo escrita por onde você tem passado. A sua história vai ser contada nos céus. E quando eu falo de mudança, como eu falei de Maria Madalena, eu falei de Jacó, eu falei de Paulo, eu quero falar da mudança na vida de uma pessoa que para mim, tirando o Senhor, é a principal pessoa na minha vida, que é meu esposo. Pastora, não é os seus filhos? Amo os meus filhos com amor incondicional. E o amor que eu sinto por eles totalmente diferente do Marcos. Mas hoje, eu aprendi através do meu discipulado que eu devo honrar mais a ele do que aos meus filhos. E eu fazia o inverso. E esse homem que é o vosso pastor, que não está aqui hoje, mas estava pela manhã, ele teve a vida dele transformada. Ele teve a vida dele mudada. Ele está tendo a vida dele mudada dia após dia. E eu vejo que o versículo que nós lemos em 2 Coríntios 3,18 tem se cumprido na vida dele e na minha vida. Nós temos vivido isso aqui. Nós estamos sendo transformados com a glória cada vez maior que vem do Espírito Santo de Deus. O Marcos, eu não vou falar direitinho como eu falei de manhã, por causa do tempo. Mas há 21 anos atrás, o Marcos entregou a vida dele para Jesus. No primeiro culto a qual ele foi, no momento que o pastor fez o convite, ele levantou a mão dele. E nesses 21 anos que se completa agora em maio, nós somos batizados em maio, eu tenho visto a mudança do Senhor na vida dele. O Marcos, eu estou falando porque eu falei na frente dele, não estou envergonhando o nome do vosso pastor, porque se fosse hoje eu estaria, mas foi no passado. Ele era prostituto. O que é beberrão? Beberrão não, como que é? É beberrão mesmo, né, que fala. Bebia demais. Ele enganava, porque ele trabalhava com frango e às vezes ele conseguia preço no dólar e fazia uns embaraços lá, enganava as pessoas. E em meio a tudo isso, Jesus resolve entrar na vida dele. Eu falei de manhã que tinha dia que o Marcos chegava tão bêbado em casa que eu pisoteava ele assim, ó. Sai, você está fedendo. E ele caía da cama e dormia no chão de tão bêbado que ele estava. Tinha dias que ele chegava em casa, só tomava banho e me pegava e me levava para o colégio. Porque eu não parei de estudar depois que eu casei. Teve um dia, foi homens na porta da minha casa falar que meu marido estava com a mulher dele. Pensa. Você receber uma pessoa e falar, o seu marido está com a minha mulher. Minha sogra mandou eu embora de casa. Ela falava, vai embora, você não merece isso. Por isso que acho que ela é minha fã. Ela é minha fã. O Davi estava lá e ele falou assim, fala para sua mãe que ela é linda. Fala que seu pai está ficando barrigudo e careca, mas ela está linda. Ela é minha fã. E todas as vezes que minha sogra me vê, ela fala, minha filha, me perdoa. Todas as vezes. Está aqui a Malu, não é, Madu? E esse processo foi acontecendo na vida do Marcos. E depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele nunca mais prostituiu. Ele nunca mais chegou em casa bêbado. Ele nunca mais enganou ninguém. Eu tenho um homem na minha casa que eu me orgulho dele, que é o vosso pastor. Sofri pra caramba. Mas quando eu olho para ele, quando eu vejo ele de joelhos, orando ao Senhor, falando com o Pai, buscando de Deus sobre as vossas vidas,
Eu falo, oh, Jesus, o Senhor é bom, valeu a pena. Valeu a pena. Porque aos meus olhos, Deus não podia fazer nada naquela vida. Tanto que quando eu recebi a palavra de mudança na vida do Marco, eu ri e falei assim, não conhece quem é o Marcos. E eu vejo o quanto Deus tem mudado a vida dele dia após dia. Eu falei hoje de manhã, só uma coisa que tá difícil de mudar nele, gente. Eu já tentei técnicas da psicologia, já fui brava, o João Pedro implica. Aí ele fica assim, com aquela língua dele que eu não dou conta. Não é? Vocês já perceberam também, né? Principalmente quando ele está nervoso e ansioso. Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus. Eu falo, amor! Mas não adianta, eu não dou conta. Mas eu falei, ele já mudou. Até o jeito de deixar a roupa jogada, como ele deixava. Quando eu me casei com o Marcos, ele ia deixando a roupa. Ele chegava em casa, ele ia tirando a meia, tirando a calça. Até ele chegar no banheiro, gente, ele já estava nu. E ele não voltava atrás catando, não. Hoje ele faz comida na minha casa. Faz bagunça, né, Malu? Mas ele está fazendo almoço. Ele faz janta. E isso depois que nós mudamos para o Bueno. Antes ele fazia só de vez em quando. Mas agora ele está me ajudando a cuidar da casa. Ele não fazia isso não. Delei fazia? Gente, está mudando e precisa mudar mais. Só que como eu falei aqui de uma pessoa, eu quero voltar a falar dela, porque eu falei de algumas pessoas de manhã. E é esse que está tirando foto de mim agora. Eu conheço o Eduardo, como ele disse, há 9 anos. Quase 9. E eu tenho visto o quanto o Eduardo tem mudado diante do Senhor. Quantas das vezes eu peguei o Eduardo ali naquele gabinete. Eu falava assim, Deus me ajude, porque eu preciso falar com esse menino. E às vezes eu ficava brava com ele e ele comigo. Eu falava, Du, você tem que mudar, Du, olha isso, Du, pelo amor de Deus, Du. E como meu coração se enche de alegria em ver o Eduardo, como eu tenho visto nos últimos tempos. O Eduardo ficou na minha casa um tempo. Acho que foram uns 10 dias, Du. Ficou lá em casa. Pensa no chulé desse menino. Um dia, não lembro se foi o Davi ou o Pepe, falou, mãe, pelo amor de Deus, tira o tênis do Eduardo do nosso quarto, que fede demais. Desculpa aí, Du. E hoje eu vou na casa dele. Se você vê o zelo que ele tem pela casa dele. Eu vejo gente de vez em quando. Faz tempo já, né? Estou precisando comer cuscuz de novo. A gente vai lá tomar café. Gente, ele pega o paninho, ele vai fazendo... Ele é enjoado, não é, Larissa? E vocês têm visto a transformação na vida do Eduardo. E eu louvo a Deus por isso, Du. E eu vou ver você mudando a cada dia mais no Senhor, porque eu sei que Deus tem coisas muito grandes para a sua vida. Eu falei de manhã de uma pessoa que está aqui agora à noite. É você, senhor Carlos. Hoje meu personagem bíblico não estava aqui de manhã, gente. Mas eu quero falar daquele homem que está lá atrás daquela mesa, o Carlos. Lá em cima, ó. Faz assim, Carlos. Aquele ali. Te conheço há quantos anos, Carlos? Ó, a Laísa fez 15, eu fui no aniversário de 1 ano da Laísa, Carlos. Então, eu fui no aniversário de 1 ano da Laísa. Tá vendo como que você está perdido no tempo? E eu me lembro que nós fomos visitar o Carlos e a Núbia. E era aniversário da Núbia. E ela encomendou uns salgadinhos gostosos, que era uma pessoa que fazia. E ela falou, eu quero que vocês vão lá, né? A Núbia sempre espontânea, como sempre foi. Sempre ela foi assim. E nós fomos na casa da Núbia visitá-los. Comemorar o aniversário da Nubinha. Aí, de repente, chega o Carlos. E aí, pastor, beleza? Tudo bem? Bebinho! A Núbia ficou morrendo de vergonha. Pastor, me desculpa.
Mas não foi, Carlos? Você não estava um dia na sua casa embriagado quando eu estava lá? E hoje eu vejo aquele homem que está ali, sendo transformado dia após dia, pelo poder do Espírito Santo. Hoje um diácono, um servo, um obreiro de excelência nessa casa. Um marido honroso, um pai exemplar. A Núbia falou para mim que uma das maiores demonstrações de amor que ela recebeu do Carlos foi nos dias que ela esteve doente. Eu não falei para isso e ela estava aqui de manhã. Quando ele esteve doente, esses tempos atrás, que vocês viram, o cuidado, o zelo do Carlos pela vida da Núbia. Quem chegava em casa bêbado, embriagado, hoje chega em casa e cuida dos seus. Isso é o poder do Senhor. Isso é a transformação que Deus opera. E eu vou falar também do pastor Vanderlei, que eu falei de manhã dele. Quando eu conheci Delei não era pastor não, gente. Também não tinha essa barriguinha que tem hoje não, né? Mas, tudo bem, todavia, né? E a pastora Zélia também não era pastora na época. Nos chamou para participar do aniversário do Lucas, de 3 anos de idade. O Lucas vai fazer 18. Então, 15 anos. Isso, o aniversário do Loira em outubro. E foi lá. E nós chegamos na casa do pastor Vanderlei. Pensa, gente, numa festa top. Porque ela sempre faz as coisas top. Os trem dela é assim, ó. E eu lembro que eu cheguei e tinha um painel de foto do Lucas. Ele com uma camisinha laranjada, lembra? Cabelo lisinho. Eu falei de manhã que parecia que tinha feito chapinha e luzes. Porque os loirinhos eram assim, ó. Igual os meus, assim, quando faz luzes. E, gente, picolé. Os meus meninos não acreditavam naquilo. Gente, era tanta privação. Pensa, você chegar numa festa e ter um carrinho de picolé na festa. Pensa que maravilha. E tinha carrinho de picolé. E tinha um freezer de cerveja. Tinha um frisão assim. Acho que a Zélia tem esse freezer até hoje. Tinha até esses tempos, não sei se tem ainda. Cheio de Skol. Cheio. E ele bebia as Skolzinhas dele lá. E zoava, o irmão do Delei zoava, gente. E o Marco falava assim, meu Deus. E olha ali, hoje é um pastor. Olha ali, gente, coisa mais linda. Nós casamos eles. Nós batizamos ele. Aí fala assim, pra que casar? Eu vivo bem com a minha mulher. O Delei falava, não vou casar. Você já chegou, pastor? Sangue do cordeiro. Deixa eu acelerar. Ele chegou. E daí, gente, o Delei falava assim, eu não vou casar não. Pra que casar? Eu tenho um amigo lá que depois casou. Só deu PT no casamento. Não. Aí vai o discipulado, né? Meu filho. Aí, gente, os dois fizeram um casamento top. Acho que o pastor Cláudio, você foi no casamento deles, pastor? 2 festas. No sábado e no domingo. A pastora Zélia chegou para mim. Escolhi meu vestido de noiva. Trouxe uma revista para mim assim. Ó, o que você acha? Que ela sempre me pergunta. Eu, nossa, que lindo. Um vestido branco lindo. Ela, eu vou fazer vermelho. E entrou a pastora Zélia de vestidão de noiva vermelho no casamento. Gente, até pombinha teve no casamento da Zélia. Olha que trem chique. E a vida daqueles dois foram sendo transformada cada dia mais. E hoje aí, ó, pastor ganhando almas para o reino do Senhor, discipulando. Quinta-feira eu estava lá no PG deles, na casa da Paula Catiúcia. Você não estava. Tá vendo, né, Alexandre? Eu fui lá. Aí tinha um cara lá falando do pastor Vanderlei. O Marcos e eu começamos a chorar. Pai chora de ver os filhos sendo honrados, né? Depois que eu encontrei o pastor Vanderlei, ele começou a cuidar de mim. Eu não estava indo na igreja, ele foi cuidando, buscando. Gente, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Só que nós precisamos entender isso no Espírito. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza a esse nível de mudança, a esse nível de transformação que eu e você precisamos dia após dia. Poderia falar do Adão, que eu conheço há menos tempo.
O quanto eu tenho visto a mudança na vida do Adão. A Tata, que está do lado dele. Gente, essa mulher, ela tem me ensinado. Ela está caminhando comigo 2 dias na semana. Eu chego na minha casa, ela está lá com o celularzinho dela ligado, ouvindo AB Uber. Pastora, essa palavra do AB Uber. Aí outro dia é Bruno Monteiro. Outro dia deixa o som ligado para ouvir as músicas. Outro dia Maria Luísa. Tata, você quer que eu deixe na TV? Ele, não, pode deixar que eu coloque no meu celular. Eu tenho visto a transformação de Deus na vida dela. Eu tenho visto a transformação de Deus na vida do Luiz. Eu tenho visto a transformação na vida de tanta gente aqui nesse lugar. E essa transformação tem que continuar. Ela não pode parar. Sandro, Tânia, como nós conhecemos vocês? Posso falar? Casamento destruído. Tinha dia que ele falava assim, ela vai separar de mim, ela vai largar de mim. Não era, Sandro? Eu lembro o dia que o Sandro e a esposa dele veio fazer um aconselhamento com o Marcos. O Marcos falou, amor, a gente precisa ajudar esse casal. Há uns 2 meses, 1 mês e pouco atrás, nós estávamos no altar fazendo o casamento deles. Quem faz isso? É o Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Pastora, mas eu já me encontrei com Jesus há tanto tempo. Eu também, 21 anos. Mas tem coisas que ainda o Espírito Santo precisa mudar na minha vida. Tem pensamentos, às vezes, que precisam ser mudados. Atitudes, gestos, modo de falar, modo de vestir, modo de se comportar, que precisa ainda ser mudados. E eu quero a mudança do Senhor na minha vida. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Talvez você está aí falando assim, essa pastora está falando A com A. Essa palavra não é para mim, não. Pode ser para você, mas é para mim. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que ainda precisa ser mudado ou transformado em você? Coisas que o Espírito Santo já te falou, já te mostrou. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Se você pudesse, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Meu querido e minha amada querida, meu papel aqui nessa noite não é tentar te acusar. Meu papel nessa noite é mostrar para você, através do Espírito Santo de Deus, que tem coisas que ainda precisam ser mudadas. O Senhor quer mudar o seu nome. O Senhor quer ainda transformar algumas coisas dentro de você e de mim. Talvez você fale assim, não, pastora, eu já mudei demais. A senhora não falou o meu nome aí, mas eu já mudei demais. Se você já mudou muito, parabéns. Mas Deus quer continuar mudando você. O Senhor ainda quer continuar nos transformando. E se você for um corajoso nessa noite, que tiver coragem de admitir que você é uma das pessoas que ainda precisa de mudança, eu gostaria de convidar você, que é uma pessoa que fala, eu ainda preciso mudar. Tem áreas na minha vida que eu preciso mudar. Eu preciso mudar como pai. Eu preciso mudar como mãe. Eu preciso mudar como filho. Eu preciso mudar como filha. Eu preciso mudar como esposo. Eu preciso mudar como esposa. Eu preciso mudar como líder. Eu preciso mudar como ovelha. Eu preciso mudar no meu trabalho. Se você é uma dessas pessoas que ainda precisa de mudança na sua vida, em alguma área da sua vida, eu gostaria de convidar você aqui à frente, que nós iremos orar por você. Agora, se você acha que não precisa nada ser mudado, você pode ficar no seu lugar. Agora, se você precisa de transformação em alguma área,
Vem para cá. Vem para cá que nós vamos orar por você.